Boa tarde, povo lindo, povo brasileiro, povo que está alinhando a ordem, e com ordem existe progresso. Boa tarde a todos, nós do Instituto Yahvé Shalom, nós estamos empenhados neste mês de outubro para trabalhar em favor do Brasil, da nossa nação. O título dessa live: Somos Raiz. E como raiz que somos, a nossa origem territorial, terra brasileira, nação. É esse o propósito que nós estamos aqui empenhados todos os dias, de segunda a sexta-feira, fazendo essas lives e trabalhando dentro de uma consciência educadora, trazendo aprendizagem, trazendo uma forma nessa aprendizagem de entendermos o que na espiritualidade está acontecendo com o nosso país. A ação para esse tempo é uma ação espiritual, não tem como fugir disto, é uma ação que vem com ideologias, e essas ideologias, elas partem de um processo educacional. Eu sempre digo assim, não adianta nós estarmos vivendo em uma terra onde você nem sabe do território, não tem conhecimento desta origem em que você nasceu, e é como uma árvore plantada nesse território. A palavra de Deus, ela fala que somos como uma árvore. As nossas características, elas são como uma árvore. E espiritualmente nós nos desenvolvemos, nos elevamos, isto dentro da nossa intra-relação, para que os frutos sejam bons e multiplicáveis. Isto é comportamental. Então não tem como a gente fugir de educação. Você pode ir para todas as vertentes possíveis, que você vai dar em um pilar só: a educação. Somos educados, e como fomos educados? De que forma nós recebemos esta educação? Isso está dentro de valores. O nosso caráter, ele foi educado, formado o nosso caráter pela educação que nós recebemos. E isso já vem de raiz. Então, a raiz que você nasceu, você precisa entender que você nasceu de alguém, que são os teus pais, e você precisa entender qual o comportamento da raiz dos teus pais, dos teus antecedentes, que vieram dentro de uma linha geracional. E você não vai parar por aqui, você vai continuar. Por isso que a tua árvore genealógica, ela carrega os antecedentes e os descendentes. Ela já está carregando nas raízes os teus antecedentes e os teus descendentes. Agora, é importante a gente revirar um pouquinho essa terra para entendermos onde nós fomos plantados. E esse é o nosso objetivo aqui, que onde nós fomos plantados foi o lugar que Deus escolheu de nos plantar como árvore e sermos um propósito para que a gente emane, as nossas folhas emanem sentimentos que curam pessoas. Ali no livro de Ezequiel, a palavra do Senhor vai falar sobre isso, que como árvore que somos, as nossas folhas, elas servem de remédio para muitas pessoas. E isso significa que as folhas representam vida na árvore. O verde da folha é vida, equilíbrio emocional, mansidão. Mansidão significa equilíbrio emocional, é um fruto. E o fruto de mansidão da tua árvore precisa curar pessoas.
quando você é agitado, paroleiro, você irritadiço, você nervoso, teu espírito com irritabilidade, a sua alma, sabe, pendendo para a carne, e você não conseguindo entender o que acontece com você, aí o que você precisa é olhar para dentro de você, e com esse olhar para dentro, que é o olhar da intra-relação, intrapessoal, você vê você dentro de você, analisando, explorando a base, as tuas raízes. E além de você frutificar, além de você emanar dos sentimentos como vida, sentimentos bons, né? Sentimentos positivos, ó, o que você está emanando para o povo? O que você está emanando para as pessoas? O que você está emanando dentro da tua casa, na sua família? Você está curando? Os teus sentimentos estão curando alguém? Tem que ter sentimento bom aí dentro. E a palavra vai relacionar o fruto como alimentar pessoas. Ali, na palavra de Deus em Ezequiel, Deus, ele fala isso com o profeta e nos dá a evidência espiritual de que nós somos como uma árvore e as nossas folhas curam pessoas e o nosso fruto alimenta pessoas. Você é alimentado para alimentar pessoas. Então, não tem como a gente fugir de entendermos que isso é muito educacional. É o comportamento que você tem. Teus sentimentos é do teu comportamento, vem pelo teu comportamento, e você mostra o que você sente pelo comportamento. E comportamento, ele vai diretamente localizar os valores que existem dentro de você. Então, isso é maravilhoso, você entender que você emana, que você alimenta pessoas, que você, talvez você nunca se viu como uma pessoa, né, como uma árvore. Você fala tanto da palavra de Deus e se liga tanto, sabe, em pregações. Isso é muito bom porque aumenta a tua fé, evolui você na sua fé. Mas você já parou para você se autoanalisar, para você se ver, para você se enxergar dentro da palavra de Deus? Como você, como árvore, você frutifica? Como você, como árvore, a tua vida emana sentimentos que pessoas estão sendo curadas pelo aquilo que você sente? E você transmite aquilo que você é, o que existe dentro de você. E o que existe dentro de você? Então, nós estamos empenhados em falar com o Brasil sobre a educação. E nós, guerreiros espirituais, porque eu acredito que eu não estou falando com o evangélico, eu estou falando com pessoas que acreditam em Deus. Eu estou falando com pessoas que sabem dos valores que você carrega, do comportamento que você foi educado. Você tem um comportamento pela educação que você recebeu. Eu estou falando com pessoas de várias crenças, mas que precisam olhar para a educação. Por quê? Porque nós somos pais, porque nós somos pessoas, nós somos educadores, pastores são educadores, isso professores são educadores, pais são educadores. Isso não está relativo a só determinadas pessoas, não, porque nós como seres humanos precisamos entender que valores, eles são de ordem pessoal, intrapessoal. E pode você ter a crença que você quiser, pode você achar, o que importa é que você tenha Jesus, porque você pode acreditar em o que você quiser, é direito teu. Agora, Jesus, ele é o único que vai te levar para o céu. Então, a palavra de Deus, ela é educativa.
E ela vem dos céus para nos ensinar na terra. E existe um versículo no Salmo 32:8 que eu estou batendo desde o primeiro dia que eu comecei essa live, que diz assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Que Ele é exímio educador dentro de nós. Ele é a palavra, a espada mais cortante que divide entre juntas e medulas e tem aptidão para discernir os intentos do teu coração. Isso significa dos teus sentimentos. Então a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela corta e ela separa para poder dividir o que existe dentro de nós. Para então entendermos que os olhos dele estão em todo o tempo voltados para aquilo que somos, para aquilo que pensamos, sentimos e emanamos. Para o nosso comportamento. Eu costumo dizer para os nossos alunos e ensinar para os nossos alunos: o inimigo da tua alma, ele não coloca nada em você, ele pega o que existe dentro de você. E ali em Gálatas nós vamos ver isso, que o fruto do Espírito e o fruto e as obras da carne, o fruto do Espírito e as obras da carne. As obras da carne estão lá: corrupção, enganos, mentiras, lascívia, prostituição, adultério. Essas são obras da carne. Roubo, obras da carne. Então a gente precisa entender. Eu quero viver aqui na terra, no Brasil brasileiro, de uma nação produtiva, rica, de um solo a qual eu nasci. Então o meu solo brasileiro é a minha origem territorial. E eu preciso praticar o valor da justiça para que o meu Brasil continue sendo produtivo. Para que o meu Brasil, esse meu território, a minha origem territorial, no lugar onde eu fui plantada, eu seja o propósito, você seja o propósito. E isso equivale à educação que você recebeu. A educação espiritual, ela já vem para nos ensinar. E o Senhor nos deixa o Espírito Santo, que é o Espírito de santidade, dentro de nós, através de Jesus. Você batizado com o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Espírito santificado, ele santifica você. E a palavra vai dizer, olha como isso é educativo, que a verdade te liberta e a verdade é a palavra de Deus. E quando você liberta pela verdade, você não perece mais. Por quê? Porque você tem o conhecimento. E essa ciência bíblica, ela não é uma só ciência. Ela tem todo um compêndio. Ela tem todas as disciplinas. Todas as disciplinas. Ela existe e através dela se cocria. Então, muitas das disciplinas, matérias, teorias, é através do único lugar em que nascem todas as coisas. E qual é esse lugar? A Bíblia. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra. E através dele, da palavra, em Jesus. Jesus que veio como um filho, mas ele era humano, Deus na terra. Ele é o único que você vê ele dotado de uma capacidade como mestre. E uma coisa que me chama a atenção, que o mais forte que existe em Jesus é ele ser um mestre. Porque ele ensinava em todo o tempo. Ele falava em parábolas, porque era a sabedoria dos oráculos que existiam dentro dele.
ele falava por parábolas, porque ele também queria que nós tivéssemos um exercício com a nossa mente. Porque Jesus, ele vinha para nos ensinar a movimentar a nossa ordem emocional, a nossa ordem intelectual. Isso significa as nossas faculdades mentais. Então eu vejo Jesus e modelo Jesus como meu educador. Eu modelo Jesus como meu principal, aquele que me ensina, aquele que me corrige, aquele que me guia, que me orienta, que é o meu mentor. Ele é o meu mentor educativo, educacional. Então eu entendo que quem segue Jesus precisa ver ele como esse educador. E se você tem o Espírito Santo, você tem que dar importância ao Espírito Santo que vem para te reeducar. Por quê? Porque se você não entender que o Espírito de Santidade, ele vai te santificar, te tornar puro dentro de você. Essa é uma função do Espírito Santo. Fazer você voltar para o jardim, fazer você voltar a ter as raízes brancas, fazer você voltar a ter uma alma pura, a um espírito santificado, puro, íntegro, honesto, raízes da tua árvore branca, um espírito genuíno. E essa é uma função do Espírito Santo dentro de você, para que você entenda o que acontece dentro de você. E a transformação que ele faz dentro de cada um de nós é fazer uma metanoia, fazer uma mudança na nossa mente, entendendo que isso é uma mudança de sentimentos, de pensamentos e sentimentos. Eu acredito fielmente que o Espírito Santo dentro de nós, ele mexe muito na nossa matriz. E no lugar onde tudo nasce, nossos pensamentos que vão ordenar os nossos sentimentos, os fluxos emocionais, ele está ali o tempo todo dizendo: alma, obedeça. E para que a alma obedeça, para que a nossa natureza deixe de fazer obras da carne, seja obras da carne e comece a frutificar, essa é a verdadeira transformação que nós recebemos, humanos, já adultos, quando existe uma conversão. Quando existe uma experiência de transformação interior e vivencial. Quando alguém olha para você e diz: nossa, você é outra pessoa. Aí você vai entender aquilo que equivale. O que equivale? Você ter aceitado Jesus e o Espírito de Deus ter vindo para dentro de você e ter te curado, ter te libertado, e ele está fazendo um processo de santificação dentro de você. Ele está fazendo um processo de mudar o teu interior, a tua casa interior, limpar a tua casa interior, mudar os móveis velhos dessa casa interior e começar a colocar coisas novas. E o fruto, mansidão, domínio próprio, temperança, benignidade, paz, amor, fé, isso tudo dentro de você, a benevolência, isso tudo dentro de você é uma aprendizagem, é um desenvolvimento, é um crescimento. E você passa então a olhar para aquilo que você fazia como obras da carne e agora você não faz mais. E você agora frutifica. Então você sofreu uma metanoia, você sofreu uma mudança mental, você sofreu uma mudança comportamental. Nós aqui queremos, e o nosso objetivo, falar da educação, é para que nós brasileiros venhamos parar de brigar com pessoas, mas a gente venha ser justiça para a nossa educação brasileira. Você nunca parou para você pensar na educação brasileira? Quais os princípios da educação? Os princípios da educação é a palavra de Deus. Se existe disciplinas, né? Existe ciências, veio da palavra.
veio de Deus. Então você criou algo. Agora, o que é uma ideologia? Nós já falamos aqui nas nossas lives que ideologia é muito importante você entender para você não ficar aí. É como uma pessoa, eu nem sei o que está acontecendo, mas eu tô indo para a banda da direita, ou eu tô indo para a banda da esquerda, sei lá para onde que eu tô indo, eu acho que ninguém vale nada. Não pense assim. Entenda os valores que existem dentro de você e harmoniza isso com alguém nesse tempo de você entender sobre a terra que você foi gerada, esse território brasileiro, que você precisa praticar valores. E isso é educacional, que a ideologia, ele é um conjunto de valores. E sendo um conjunto de valores, de princípios e doutrinas, olha que sério que é isso. Ideologia é um conjunto de valores, de princípios e doutrinas. Quer dizer, eu tenho que ir por uma ideologia de ordem de princípios. Eu não posso ir por uma ideologia de alguém que não tem ordem de princípios. Eu não posso dar ênfase, dar importância a alguém que não carrega um conjunto de valores. Olha os valores. Ontem eu falei sobre valores e espiritualidade, valores e compromisso. E olha o que é interessante a gente entender, que crenças e valores, aqui doutrinas implantadas, quer dizer, alguém tem uma ideia e implanta e passa um monte de gente seguir aquela ideia. E aquela ideia tem doutrinas. E aquelas doutrinas que são o significado dos pensamentos que fazem funcionar em determinadas épocas. Então, quer dizer que essa época que nós estamos vivendo, você precisa parar, pensar, raciocinar. Raciocinar. Ser um humano que raciocina. Ser uma pessoa que tem uma razão, com uma ordem, que precisa olhar para os valores atribuídos. O que teu pai e tua mãe te ensinou? Então, você precisa entender que você não pode querer pertencer a um grupo que você nem sabe que ideologia é aquela. Por isso eu estou aqui, para ensinar você o que é uma ideologia. Você não queira desejar pertencer a um grupo que você nem sabe o que eles pensam, ou nem sabe a prática, nem sabe, ou que sabe, está indo para o lado errado. Você precisa valorizar o seu país, a terra que você nasceu, que você foi gerada, porque você é o propósito. Eu estou aqui nessas lives porque eu sou um propósito. E o meu propósito de vida, essa época, nesse mês. E nós precisamos desejar pertencer a um grupo que possui um modo de viver e de conviver, que acredita no que é o certo. E o que é o certo? Eu trouxe aqui comigo hoje alguns valores que você precisa entender. Olha que interessante. Tem integridade dentro de você? Uma tabelinha de valores, Tem integridade dentro de você? É um valor, é uma riqueza incomparável da glória de Deus. Integridade. Justiça é um outro valor. Transparência é um outro valor. Honestidade é um outro valor. Você carrega tudo isso? Você carrega esses valores? Disciplina. Você carrega o valor de disciplinas? Ou você não é disciplinado? Faz tudo à revelia, desordem. Faz tudo uma anarquia. Outro valor, excelência. Outro valor,
paz. Paz. Paz mediante a guerra. Gideão, ele levantou uma bandeira de paz antes de ir para a guerra contra destruir o altar que o seu pai levantou para Aserá e Baal. Ele recebeu um chamado de Deus. E quando ele recebe o chamado de Deus para ele ir lutar contra os midianitas, ele faz o reconhecimento do que o pai dele tinha se inclinado. E o pai dele, que era um homem de Deus, inclinou seu coração a uma idolatria, a Baal e a Aserá. E ele então inverteu os valores de ordem de princípios, porque ele era um Israel de Deus. É interessante isso, né? Nessa época que nós estamos vivendo, falar de Juízes 6. Gideão. Entender Gideão na época em que ele precisava quebrar o altar, em que o pai, sendo um Israel, uma raiz legítima, agora ele pende. Pende para o quê? O coração se inclina e ele passa a servir outros deuses. E por que ele passa a servir outros deuses? O pai, que era o líder daquela época ali, no Israel, um lugar onde eles estavam e que era farto, tinha muita fartura, os vinhedos eram muito produtivos, muito trigo, tanto que Gideão estava malhando trigo no lagar, num lugar que era para colocar uvas. Então, você percebe que a produtividade daquela terra era trigo e era uva. E eles eram ricos. Havia riquezas incomparáveis naquele local. E ali o povo de Israel era farto, mas o pai de Gideão, ele ouve os amorreus e ele se inclina para querer mais. Então, o que existia ali dentro do pai? Mesmo que ele era um Israel, mas o que existia? Com certeza existia uma obra da carne dentro dele, chamada corrupção, chamado engano, chamado uma raizinha que estava ali dentro e que ele, quando começa a ouvir, outra ideologia, vai lá, vamos ficar mais rico, vamos ter mais. Ei, já tem bastante, quer ter mais? Vai ter muito mais. Serve esse Deus aqui, vem por essa ideia aqui que você vai ter muito mais. E ele começou a sustentar com aquilo que ele ouvia e ele deixou de servir a um Deus verdadeiro, que dava as riquezas, que tinha um caminho, guiava, orientava, estava com ele. Ele se inclinou, o coração dele se inclina e eles perdem. Por quê? Porque Deus permite um ciclo de 7 anos de escassez dentro daquela tribo, naquelas terras. Como eles produziam, porém vinham os midianitas e roubava os sacos de semente que eles plantavam, colhiam e que era farto, tinha fartura. Eles roubavam os camelos, as galinhas, as vacas, roubavam o que eles podiam, eles levavam embora. E a palavra diz que eles vinham como nuvens de gafanhoto. Isso significa que eles devoravam tudo o que eles conseguiam devorar. E estava lá de novo a tribo, todos eles. E eu acredito que eles olhavam para aquilo, choravam. E ele então, Gideão, quando passados 7 anos de permissão, que Deus permitiu, porque o pai dele foi desobediente e levou o povo
também, porque quando um desobedece, ele começa a levar outras pessoas também a pensar da mesma forma. E os fracos, de consciência fraca, e é interessante porque a Bíblia vai falar dos homens de consciência fraca. E vai falar das pessoas, homens, pessoas com consciência responsável. E os de consciência fraca, eles acabam ouvindo e indo achando que estão fazendo o certo e estão fazendo errado. E isso aconteceu, isso é Bíblia. Isso é educativo. E você precisa entender que quando os midianitas vinham, Gideão, ele ficava lá, ele na estratégia, tentando montar uma estratégia para eles não enxergarem o trigo, a semente de trigo. Por isso ele estava naquele momento malhando o trigo no lagar, como uma estratégia para esconder, para enganar os ladrões, porque ele sabia que aqueles ladrões, eles vinham de tempo em tempo. E como banir isso? Eles não tinham força, porque quando Deus permite um ciclo, quando Deus permite uma desgraça, porque é permissão de Deus, por causa da desobediência, por causa da mente humana, por causa da inversão de valores. Isso aconteceu lá no princípio e ali no livro de Juízes continuou acontecendo. Por quê? Por causa da cabeça, a mente e o coração das pessoas que estavam em desarmonia com aquilo que Deus ordenava. Deus dava uma ordem, o ser humano fazia o contrário. Por quê? Por causa de ideias, ideologias, crenças. Por causa do quê? Por causa de um conjunto de valores sem ordem de princípio. Aonde é que a honestidade deixa de ser? Quando você inverte a ordem da honestidade. Então você passa, honesto, agora verdadeiro, você é desonesto. E uma pessoa desonesta, ela perdeu a ordem de princípio. E o que eu acho mais lindo é que nós carregamos na nossa bandeira a ordem e progresso. Isso significa que só haverá progresso se existir ordem. E o que é a ordem? A ordem são elementos que combinam e alinham um plano. São substâncias. E o que é a desordem? Ela vem para dividir essas substâncias. E essas substâncias de valores que estão ligadas a uma ordem, a uma obediência, elas se dissipam e elas começam então a viver a desordem. Eu não quero viver num país de desordem, eu quero ordem e progresso. Eu estou aqui chamando você para ser um educador. Compartilha, fala sobre a educação raiz, aquela que você carrega, que é genuíno em você, que ninguém vai, sabe, você não vai se permitir ser desonesto, ser negligente espiritualmente com a ordem que Deus nos dá. Outro valor que eu vejo como Gideão, chamado agora também para fazer acontecer, na guerra, ele escolhe um monte e Deus diz para ele, não filho, vem aqui, tá? A minha glória vai na sua frente, para que eu me glorifique. Você não precisa de tanta gente desse jeito não, são poucos. E Deus escolheu 300 ali com ele, ajudou Gideão a ter essa escolha. E é interessante que um dos valores que eu extremamente carrego e acredito é a espiritualidade. A espiritualidade. A espiritualidade é um valor, é uma pedra de diamante, que seja de brilhante, o que você quiser, dentro de você. A espiritualidade. A espiritualidade ela emana azul,
ela é a cor dos céus. Ela traz para você cura, ela traz para você libertação, espiritualidade. Não é você ser um espiritualista, é você carregar um valor de espiritualidade. Você carrega teu corpo, você carrega uma unção sobre você e você se torna responsável. Você tem outro valor que eu separei aqui, é o reconhecimento. Você reconhece que essa unção, ela quebra jugo. E que a tua espiritualidade, você tem unção e você reconhece, respeita quem é Deus com você. Quem é Deus nesse país, cuja nação, ela precisa entender que existe um Deus que está nessa época nos chamando a sermos responsáveis por aquilo que nós carregamos. Eu carrego a educação. Eu carrego, além de ser um ministério apostólico, além de ser um ministério de raiz genuína, eu carrego a educação como princípio de valores. E essa educação, os valores que carregamos, olha que interessante, como Gideão, ele era um homem que tinha a raiz de Deus, a espiritualidade, a raiz genuína, Twitch. Ele tem que o espírito dele se reposicionar. Por quê? Porque Gideão, ele estava lá. Ai, Senhor, quando o Senhor se apresentou, veio para ele e falou com ele, ele disse para o Senhor, mas Senhor, os meus pais que falavam dos teus feitos, das tuas maravilhas, já não falam mais. Olha o que está acontecendo conosco aqui. Estamos sendo roubados. E aí Deus olha para ele e diz, valente, você tem valentia dentro de você, porque ele contesta Deus. E aí, sem saber que Deus tinha permitido aquele ciclo de 7 anos, porque o pai tinha desobedecido, e eles estavam vivendo toda aquela desordem, numa terra tão produtiva, então ele cai a ficha. E ele, então, Deus fala para ele, é você que vai lutar contra os que vêm aqui roubar. É você que vai lutar contra os saqueadores do templo. É você que vai lutar contra esses midianitas que vêm roubar o que vocês plantam. Eu sou Deus neste lugar. E foi eu que permiti. Deus falou isso com Gideão. Foi Deus, ele ensinou Gideão. E quando ele chama Gideão ao espírito valente, e ele fala, ele está dizendo assim, ó, você é e tem um espírito belicoso. Isso quer dizer um espírito forte. Um espírito de guerreiro. Gideão nem sabia disso. Gideão passa então a construir, desconstruir aquilo que estava acontecendo com eles para construir uma forma agora de entender que se ele é um espírito valente, se ele é um espírito forte dentro dele, se ele tem força de Deus dentro dele, ele estava abatido, ele estava aprisionado nos 7 anos que Deus trouxe o ciclo da escassez. Eles não estavam fazendo nada, porque eles eram muito mais fortes, tinham muito mais armas do que os midianitas. Eles eram em números muito maior do que o batalhão dos midianitas. Mas eles estavam lá, cruzados os braços. E óbvio, dentro de um ciclo que Deus permite, ninguém consegue fazer nada mesmo. Por quê? Porque é permissão pela desobediência. Eu não quero viver esse tipo de ciclo. Eu quero sim continuar nesses 4 anos que nós já passamos, continuar muitos e daqui para frente, muitos tempos, que os meus netos, que os meus filhos com os meus netos, e de geração em geração, a gente veja Deus
e não veja uma desobediência, um desalinhamento. Nosso Brasil já está entrando no eixo do alinhamento. Nós não podemos deixar que isso seja tirado de nós. Por isso que Gideão, ele entende o que ele tinha que fazer. Opa, se eu sou esse que o Senhor veio, se apresentou, e ele diz, né? Ai de mim que vi o Senhor face a face. Como se diz assim, não tem saída para mim. Aí eu te pergunto, você está vendo Deus? Ou você só fala que acredita, mas não tem experiência nenhuma? Você consegue ver Deus na sua vida? Você consegue ver Deus nessa terra? Você consegue ver Deus tudo que nós estamos vivendo de 4 anos para cá? E mesmo que passamos um caos aí com a pandemia, e a palavra vai dizer que todo o caos que nós passamos, depois do caos vem a bonança. Nós estamos para viver esse tempo. E nós precisamos continuar nos princípios de valores, de honestidade, de integridade. Nós precisamos reconhecer, cai a ficha, que você precisa reconhecer o que você já está vivendo para você poder entender que melhores coisas o Senhor fará se nós continuarmos neste alinhamento, nessa ordem dada de Deus para o nosso país, para o nosso Brasil. Terra que emana leite e mel, terra da tua origem. E o que Gideão entendeu? Eu tenho que lutar contra esses saqueadores. E ele então fala para Deus, é o Senhor mesmo? Me dá os sinais. Olha os sinais que Gideão pediu. Os sinais eram simples. E Deus, beleza, meu filho, vamos lá. O que você quer que eu ainda diga ou me mostre para você? Aí, todos os sinais que ele pediu, Deus se mostrou. E daí Gideão diz, agora eu vou. Ó, ele se enche com a glória de Deus. Na sua valentia, quer dizer, ele acorda dentro dele, no espírito dele, e ele vai fazer o que é certo. E mesmo que ele pede, dá para quebrar esse altar de madrugada, porque o meu pai vai querer me matar. Deus falou, vai meu filho, estou contigo. O importante é que seja feito. Aí ele foi, quebrou o altar de Baal e de Aserá, e quando no outro dia eles vieram, o próprio pai reconheceu, olha o valor de reconhecimento, reconheceu que estava errado e disse para aqueles servidores de Baal, de Moloque, de Aserá, de Mamon, ele disse, ninguém mexa com meu filho. Sabe por quê? Porque uma vez que uma pessoa tem os valores da raiz genuína que é Israel, a raiz de Deus pura, mesmo que inverteu os seus valores e deixou os ouvidos aos paroleiros e inclinou seu coração a Mamon, ao dinheiro, à ganância, à corrupção, à desonestidade, à cobiça. Mesmo que ele inclinou para essas obras da carne, que não são frutos do Espírito, são obras da carne, ele volta naquele momento e diz para aqueles, ninguém põe a mão no meu filho. Sabe por quê? Porque ele reconheceu que ele estava errado. E ele reconheceu a ousadia, a intrepidez que existia no filho dele como o quinto juiz nas terras de Israel. Meu filho. Ele sabe que o filho não o desrespeitou quebrando o altar dele. Ele sabe, por isso ele defende o filho dele. Sabe por quê? Porque quem está com inversão de valores, aqui no coração sabe que está errado. Mas quer pertencer a um grupo
porque quer ser aceito, porque quer que prevaleça a sua ideia. E Gideão quebrou tudo isso ao mando de Deus, ao comando de Deus, à ordem de Deus. E vai lá e diz, aqui na minha terra, de origem, Israel de Deus, o meu povo, que chama pelo nome de Deus, cuja essa nação é do Senhor, eu vou contra os midianitas. Juntou os 300 homens e foi lá na tribo e ouviu o que Deus estava dizendo para ele, fez exatamente o que era para fazer. Barulho, som do céu, som da adoração, porque quebrar canto é o som da adoração. E o fogo, que representa Deus, fogo santo. Pronto. Os midianitas, um mesmo matou o outro mesmo entrou em confusão com o outro, o mal se apoderou do próprio organismo da maldade e eles fugiram. Porque quando entra Deus, quando entra alguém, por isso eu chamo você, que nesse tempo, nessa época, seja guerreiro da educação, seja guerreiro de princípios, seja guerreiro dessa coroa presidencial, seja guerreiro dessa terra de sua origem. Brasil é terra que você foi plantado nela. Seja árvore de bons frutos. Seja árvore que os seus frutos tenham integridade, justiça, transparência, espiritualidade, honestidade, disciplina, excelência, paz, reconhecimento, amor. Ame a tua terra, a tua nação e lute por ela. Por princípios, por valores que atribui ao que você carrega. Agora, se você carrega a desonestidade, você vai pender para a desonestidade. Não seja assim. A sua alma, que é a sua mente emocional, precisa valorizar você como humano nessa terra. E entendendo que não é só você. Quando você é o propósito, você olha para a humanidade. Você não é egoísta, dizendo que quanto mais você tem, mais você quer para você. Não. Não faça mal aos pequenos, às crianças. Se liberte na tua mente. Se liberte da inversão de valores. Se liberte desse cárcere mental, se liberte na sua alma, desaprisione o teu espírito. Seja transparente, seja honesto e íntegro. E lute pelo teu Brasil. Esses valores, que são como uma bússola interna e que vão definir o certo e o errado, é interessante porque eles são valores de base de uma crença, são base de crenças, aquilo que você acredita. Você acredita na desonestidade? Então você é um desonesto. Você consegue entender isso? Eu não acredito que você queira viver aprisionado dessa forma. Olha que interessante. Os valores é que nutrem e eles podem sim afetar as escolhas que você tem sobre os teus amigos, sobre a carreira, sobre a tua produtividade, teu trabalho, o dinheiro. Isso tudo está diante daquilo que é os valores. O que você carrega é que vai dar para você o alinhamento de quem você é e no que você acredita, na crença que existe dentro de você. É interessante a gente entender isso, que os nossos valores e ações precisam estar em sintonia. E eu quero terminar essa live dizendo
que o que está em sintonia não tem conflito, não é conflitante. Porque para que eu tenha uma sintonia, eu preciso ter uma percepção. Então eu acabo percebendo e entro numa mesma sintonia. E aquilo que harmoniza se torna então um alinhamento. Minha mente e o meu coração. A mente e o coração. Quem você é e o que você carrega. Você carrega espiritualidade genuína? Princípios, valores? Então você mostra quem você é. E você decide por aquilo que existe dentro de você. Teus valores. Estar em sintonia é viver fora de conflitos. É você carregar uma bandeira de paz e entender que a educação, como valores mais importantes, são diamantes, brilhantes, jaspes, zircônia, são pedras preciosas que você carrega. As pedras que existiam no céu, que a palavra de Deus diz que o trono era de safira, as ruas de diamantes. Isso aqui está esperando nós. Aqui na terra, isso tudo está dentro de você. Carregue as riquezas incomparáveis da glória de Deus. Aqui na terra. Seja um avivalista. Harmonize e saia fora dos conflitos. Sobe para a torre. Interceda pela educação, pelos valores de princípio. Eduque alguém nesse tempo, nessa época, dos valores que existem dentro de você. Foi muito bom estar com você nessa live. Não apareceu aqui para mim hoje os nomes, não sei o que aconteceu, mas que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que você seja abençoado por onde você andar. Que você carregue os valores de princípios. Que você não vá pela demanda, mas vá pelo propósito, seja o propósito. Que Deus traga luz nas tuas inteligências e lute como Gideão lutou contra os saqueadores, contra os roubadores, contra o sistema de roubo. Seja forte, seja um espírito valente, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe você.